Olá, estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje discutindo transparência e controle social, buscando subsídios para que nós, enquanto sociedade, possamos analisar e buscar esses dados junto aos órgãos públicos. Jefferson, nós falávamos sobre o Observatório Social, agora entrar um pouco mais na tua experiência. Como que ele funciona e como que ele tem auxiliado nesse controle social dos órgãos públicos? Bom, o Observatório Social de Florianópolis ele foi fundado em 2009, né? Ele pertence a uma rede a nível do Brasil, que é a Rede Observatório Social do Brasil, né? E ele é um instrumento de controle social, ele se configura como uma organização não governamental, né? Que trabalha na área de cidadania fiscal, que é você analisar em como o recurso público ele está sendo aplicado pelo gestor público e se esse recurso está sendo aplicado da maneira legal e se também está gerando economia para o município. Por exemplo, num procedimento de licitação, para dar um exemplo bem simples, se a prefeitura ela vai licitar um lápis, esse lápis no mercado ele pode custar 20 centavos, mas a prefeitura pode estar licitando esse lápis ao custo unitário de R$1. Então o observatório ele acompanha esse edital de licitação, por exemplo, desde do momento em que esse edital é lançado até o momento da sessão pública da licitação. Caso no decorrer desse processo o observatório ele detectar alguma ilegalidade, tanto dentro do edital como um preço acima da média do mercado, nós vamos comunicar à prefeitura para que ela tome as devidas providências. Se ela não se manifestar, nós entramos em contato com a Câmara Municipal, que é o órgão que fiscaliza os atos do Poder Executivo, e se ainda assim nós não obtivermos uma resposta, um parecer sobre esse encaminhamento, nós vamos aí fazer utilização dos mecanismos de controle externo. Então daí a gente vai entrar em contato com o Tribunal de Contas e o Ministério Público para que eles entrem com alguma forma de sanção, né, para corrigir esse ato. E é uma metodologia bem interessante porque ela atua em tempo real, enquanto você tenta detectar antes que o ilícito ou o erro aconteça, né? Porque hoje a atuação do Tribunal de Contas ela é muito a posteriori, né? Ela analisa quando o processo ele já está encerrado. Então essa é a ideia do observatório, você está ali sempre presente, observando, né? Para detectar o problema, a falha, enfim, o ilícito no momento em que ele está acontecendo. E essa iniciativa dos observatórios sociais, em Santa Catarina hoje a gente conta com aproximadamente 9 observatórios, a nível de Brasil em torno de 60 observatórios que congregam essa rede Observatório Social do Brasil. Essa iniciativa ela foi já premiada pela ONU, né, nos países da América Latina como um instrumento, né, muito eficiente de combate à corrupção. Então, ele atua nesse eixo de cidadania fiscal e é um instrumento, então, dentro desse controle social. Então, a gente tem um site para quem quiser acessar, então, do Observatório Social, nós vamos colocar aí na tela. Quem quer participar, esses dados vão estar no site do Observatório Social e quem pode participar, quem pode procurar o Observatório Social? Qualquer cidadão que tenha interesse em participar, o observatório está aberto, né? Nós funcionamos na Rua Deodoro, no centro de Florianópolis, lá no edifício Marco Polo, 10º andar, sala 1002. E você tem várias formas, você pode atuar como voluntário, que pode ser nessa própria atividade da análise dos editais de licitação, a gente recruta voluntários para fazer pesquisa de preço, ou você pode se tornar um associado do Observatório Social também, onde a ideia é compor grupos temáticos também e desenvolver outras iniciativas, né? Eu dei o exemplo da análise dos procedimentos de licitação, mas existem muitos outros, como organizar feirões de imposto, por exemplo, que também são iniciativas que cabem dentro do controle social, né, e da atuação do observatório. A gente tem na tela também o site do Portal Transparência, professora, que também vem, né, caminhando junto com o observatório. São ações, são projetos que facilitam o cidadão, que dão subsídios para o cidadão compreender todo esse gasto público, né? Isso mesmo. Quando nós falamos de transparência, em geral, nós associamos ao Estado, ao governo. Mas a discussão da transparência hoje, ela abarca todos os setores. Sim. E ela tem muito a ver justamente com essa questão da ética, né, nas organizações.
E é interessante mencionar que nós tivemos uma pesquisa internacional feita por um órgão bastante reconhecido no campo, que é Transparência Global, e eles fizeram uma pesquisa pegando amostras de grandes corporações internacionais empresariais, ONGs, organizações da sociedade civil, principalmente ONGs internacionais que atuam em vários países, e também órgãos governamentais. E eles queriam justamente ver onde é que tinha se avançado mais. E surpreendentemente, nós estamos avançando mais no campo governamental, nos órgãos de governo, justamente pela pressão social, pelo controle social, pela pressão da mídia. Estamos avançando menos no campo das organizações não governamentais e no campo principalmente das empresas. Então, quem tirou a menor nota foram as empresas, especialmente no que tange a questão da ouvidoria, de espaços de reclamação, de acesso do consumidor, né, à reclamação, e também a questão da democracia interna, né? Então, em muitas empresas, realmente, por serem empresas privadas, né, os procedimentos internos eles são muito definidos pela própria empresa e não há participação. Então, eu estou colocando tudo isso porque o portal Transparência, que nós vamos depois colocar o site, foi uma iniciativa que visa justamente prestar ao cidadão informações sobre as organizações da sociedade civil, associações, fundações, cooperativas sociais da Grande Florianópolis, que atuam em diversas áreas, saúde, educação, assistência social. E, de fato, é o primeiro portal no Brasil nessa categoria. Nós temos experiências internacionais de bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Os maiores portais de transparência de ONGs estão nos Estados Unidos, na Inglaterra. E nós, justamente, o ICOM, que é o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, que é o promotor dessa iniciativa, eles basearam-se nesses portais e construíram um portal que envolve informações tanto sobre o que são essas organizações, o que elas fazem, qual a missão. Até porque muitas delas recebem recursos públicos, né? Muitos recursos públicos. Inclusive, algumas organizações, é interessante ver, hoje no Brasil, tem algumas organizações não governamentais que recebem mais até do que uma prefeitura, que recebem recursos internacionais, que recebem recursos de indivíduos, que recebem recursos de empresas. Então, hoje o cidadão quer saber também, quando nós falamos esfera pública, nós abrangemos também essas organizações. A gente não está vendo a esfera pública apenas como o Estado e o governo, mas também essas organizações que estão atuando, prestando serviços públicos e que precisam prestar contas disso. Até é importante a gente tentar ainda aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que quem está em casa deve lembrar quando acompanha as sessões ordinárias, por exemplo, da Câmara Municipal e observa que são votados os chamados convênios, né, entre diversos órgãos da Prefeitura com as associações, as ONGs. Como é delicado e como é importante nós acompanharmos que é o meu recurso, né, parte do meu imposto, está indo subsidiar uma ação importante, fundamental, necessário, que muitas vezes o poder público não consegue executar, mas eu preciso estar atento também lá, né? Exatamente. Essa é a ideia do portal, inclusive de produzir informações para além das questões financeiras ou números, mas informações em termos qualitativos também. Então, nós temos uma dimensão que é quem elas são, então quem governa essas organizações. Isso é um aspecto muito importante, né? Quando a gente vai contribuir para uma organização, a gente quer saber quem está por trás dessa iniciativa, né? Quem gerou essa organização, etc. Para onde vai o recurso? Então, também o que elas fazem, quais os resultados que elas obtêm, como elas gerenciam esses recursos. Então, quanto vem de recurso, quanto elas aplicam, onde elas aplicam e com quem elas trabalham. Então, com quem elas fazem parceria. É um instrumento muito interessante que não e é interessante mencionar isso, o ICOM partiu da ideia de que era necessário primeiro pensar um instrumento que fosse construído pelas próprias organizações, porque uma coisa que a gente vê também na transparência é que muitas vezes os mecanismos de controle eles vêm de cima para baixo, por isso que às vezes eles não funcionam. Então vem uma lei que é ditada de cima para baixo, mas não se tem os instrumentos efetivos para a gente volta lá no início, né? Como que eu vou entender tudo isso? Exatamente. Então a ideia do portal foi construir os indicadores junto com as organizações
construir o portal junto com as organizações. Então foi um ano de preparação com 30 organizações da Grande Florianópolis que contribuíram para essa construção, e depois o portal foi colocado no ar. Hoje já existem 50 organizações participando, e nós teremos mais 50 organizações que vão participar a partir desse ano. Vamos repetir o endereço do site? É o www.portaltransparencia.com.br. Eu só queria dar um recado: as organizações que se interessarem em participar do portal, o portal é gratuito, público e gratuito, e nós estamos na ESAG, em parceria com o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, organizando um curso de formação para os gestores de organizações da sociedade civil que queiram se inserir no portal. Esse curso já começou, inclusive o Observatório Social faz parte, mas nós estamos com inscrições abertas, porque como o curso é modular, as organizações podem participar. Certo. Para a gente encerrar, Jefferson, para ti, o que beneficia o cidadão o controle social? Por que é importante? O que o controle social vai mudar na minha vida enquanto cidadão? Acho que muda na minha vida enquanto cidadão porque ele dá o caminho das pedras, né, para o cidadão, porque muitas vezes ele se sente acuado diante da magnitude, muitas vezes, do próprio poder público em buscar uma informação, por mais simples que ela seja, né? Ele se sente acuado. Então, o controle social, com todo esse aparato, com todas essas instituições, né, se torna mais fácil para ele, né, buscar essas organizações que estão em defesa, né, do seu direito. Então, acho que nesse sentido o controle social ele fortalece, né, a cidadania, né, e dá esse respaldo para o cidadão buscar mais o seu direito, né. Professora, a transparência está se tornando uma cultura já, então? Podemos dizer que ela vai se consolidando já no meio entre nós? Com certeza. Eu costumo dizer que a transparência é um passo importantíssimo da democracia. Mas se nós fortalecemos a nossa democracia, vai ter um momento que a gente não vai precisar mais mostrar que somos transparentes. Isso vai estar implícito nas nossas práticas. Então, é o que a gente deseja. Eu acho que nós estamos nesse processo de aprendizado para que um dia, né, nossa democracia seja tão transparente que isso faça parte do nosso cotidiano e a gente não precise mostrar que a gente é. Mas na nossa prática, nas nossas ações, isso vai ficar evidente. Então, eu acho que democracia e transparência são duas coisas muito juntas, né? E necessárias, né? Necessárias, sem dúvida. Jefferson, antes da gente, já estamos encerrando, nós falávamos, para quem não sabe, São José também começa a trabalhar o seu observatório social, né? Vamos esperar para logo, já temos esse auxílio. Mas quem está nos acompanhando, que quiser mais informações, pode procurar o Observatório Social de Florianópolis para ter todo o encaminhamento. Isso, pode nos procurar pelo telefone lá, que é o 3024-8900, né? Ou na Rua Deodoro, lá no edifício Marco Polo, 10º andar, sala 1002, que estamos lá das 8 da manhã, sempre às 6 da tarde, dispostos a atender qualquer cidadão nas informações que ele necessitar. Que bom. Agradeço então ao Jefferson Damer, do Observatório Social de Florianópolis, que é também administrador público, formado pela ESAG, né? Isso, exatamente. Obrigado, Jefferson. Obrigado também. Obrigado, professora Carolina, Obrigada, diretora de extensão da ESAG. Agradecer a professora Paula, que esteve conosco também nos blocos anteriores, participando então do Gestão em Foco, que teve hoje como tema transparência e controle social. Lembrando que são caminhos fundamentais. A nossa participação é que vai transformar a sociedade, vai fazer que os administradores públicos, os gestores eleitos por nós, mudem também as suas práticas. Somente com a nossa presença isso será possível. Voltamos na próxima semana com Gestão em Foco, com um novo tema, tendo esse apoio do curso de Administração Pública da ESAG. Acompanhe conosco aqui na TV Câmara São José.